Bom dia, meus amores. Aqui é a professora Alana e hoje a gente vai conversar um pouco sobre a aula intitulada Sistema Esquelético, considerações anatômicas, histológicas e funcionais. Eu espero que ao final dessa aula vocês sejam capazes de citar as funções do sistema esquelético, descrever a estrutura dos ossos, os tipos celulares, analisar a histologia do osso, tecido ósseo compacto, tecido ósseo esponjoso, bem como compreender algum dos processos de formação dos ossos. Mas o que é esse sistema esquelético? Esse sistema esquelético nada mais é do que um conjunto de ossos, cartilagens, ligamentos e tendões. É um tecido do tipo conjuntivo, altamente especializado, formado por partes mineralizadas que garantem solidez ao tecido ósseo e partes fibrosas que garantem a flexibilidade a esse tecido. Os ossos são as estruturas mais rígidas desse conjunto, enquanto cartilagens, ligamentos e tendões são pontos de união entre esses ossos que possibilitam os movimentos. Os ossos, eles são compostos de dois tipos de tecido. Já os demais tecidos que mantêm as uniões são preferencialmente tecido do tipo fibroso. Cada osso do corpo ele é considerado um órgão. Um adulto normal, saudável, contém 206 ossos. Já uma criança, ela vai conter ainda mais ossos do que 206. Um recém-nascido pode conter até 305 ossos. Mas por que isso acontece? Isso acontece porque o recém-nascido, ele nasce com muitos ossos que ainda não se juntaram, não se fusionaram, não se uniram e não se transformaram em um osso só. Um exemplo que acontece na nossa área de atuação é a sutura palatina, que só se fusiona quando cessa o padrão de crescimento. É interessante na nossa aula e na nossa área saber dessa sutura. Por quê? Porque essa sutura ela permite a utilização de um aparelho chamado Reis e Hirax. Esse aparelho ele gera uma disjunção dessa sutura quando ainda não foi fusionada, quando ainda em fase de crescimento, possibilitando uma abertura de um palato que está fechado ou atrésico e melhorando a acomodação, criando espaço para novos dentes. O tecido ósseo, ele encontra-se continuamente em crescimento, remodelação e reparo. Significa dizer que ele é um tecido altamente vivo, que se modifica a todo momento. O seu está se modificando nesse momento. É o que pode acontecer quando você começa a fazer exercício físico intenso, que o nosso corpo responde com dor. Aquilo é uma forma de adaptação do tecido esquelético, do tecido muscular, e é o que acontece também em caso de fraturas patológicas, perda de continuidade do osso, quando a gente mobiliza. Uma vez instituindo o tratamento necessário, o osso ele se restabelece e volta a funcionar adequadamente. Resumindo, tecido do tipo conjuntivo especializado, formado por áreas sólidas e áreas fibrosas. Cada osso é um órgão, o adulto contém 206 e o recém-nascido pode conter até 305 e está em constante atividade durante toda a vida. Quais as funções desse sistema? Primeira coisa, ele promove suporte ao corpo. É o arcabouço do corpo. Ele garante a forma. Ele nos mantém eretos quando sentado. Esse nos dá forma, nos dá possibilidade de diversas posições. São eles que mantêm o nosso corpo em posição. São eles que nos dão a forma que nós conseguimos ver. Segunda função, proteção aos órgãos internos. Vou citar para vocês 3 exemplos de proteção. Primeira proteção, a calota craniana, situada na cabeça, protege estruturas essenciais como cérebro, mesencéfalo e por aí vai. Protege o sistema nervoso central. A caixa torácica a nível de peito, de tórax, ela também acopla estruturas essenciais ao nosso corpo. Coração, pulmão. E a pelve, que acopla nas mulheres tanto o aparelho reprodutor feminino, quanto alguns órgãos do sistema urinário. E fica na altura da cintura, o que a gente conhece como bacia. Terceira função, movimento. Assistência ao movimento. Os ossos e o sistema esquelético eles servem de ponto de inserção para os músculos. Esses músculos, uma vez inseridos, uma vez fixados nesses ossos do sistema esquelético, eles são capazes de se contrair, de se estender. É isso que nos permite caminhar, correr e sentar. Se não tivéssemos o sistema esquelético, não teria mobilidade por meio dos músculos. Quarta função, homeostasia mineral. Os ossos, eles armazenam de 90% a 99% de todo o cálcio
do nosso corpo. E vale ser interessante saber que esse cálcio ele está totalmente em transição. Ele não está fixo no corpo até a morte. Ou seja, uma vez o nosso corpo necessitando de cálcio, ele sai do osso, cai na corrente sanguínea e vai para o lugar que está sendo necessário. Ou seja, eu tenho trânsito, eu tenho homeostasia desse cálcio. Ele não fica estocado até a morte. Quinta função, produção de células sanguíneas. A medula óssea vermelha, ela fica estocada principalmente nos ossos longos do nosso corpo, no fêmur, na coluna vertebral, e ela contém uma célula-tronco indiferenciada, chamada de célula-tronco hematopoética pluripotencial, que gera todas as células do sangue, gera as hemácias, gera os linfócitos, gera os macrófagos e por aí vai. Sexta função, armazena triglicerídeos. Além da medula óssea vermelha, que produz as células sanguíneas, eu tenho também a medula óssea amarela, que armazena os triglicerídeos. Essa medula óssea amarela produz gordura. Essa gordura serve para lubrificar o sistema esquelético, para diminuir o atrito entre os seus componentes e para promover reserva energética. Tudo isso junto diminui o desgaste e potencializa a função do sistema esquelético. Já ouviram falar de pessoas que têm problemas nas articulações, dor nas juntas, artrite, artrose, que fazem um procedimento conhecido como infiltração? Essa infiltração, ela é feita na região onde seriam os ligamentos, as articulações, os tendões, como se fosse um depósito desses triglicerídeos. Ela ajuda a lubrificar, a diminuir o atrito e a funcionar de reserva energética, diminuindo a dor e a inflamação que a pessoa sente, aumentando o poder de vida daquele órgão. Já ouviram falar também de medula óssea, de doação de medula óssea. Como eu falei para vocês, a medula óssea vermelha, ela está localizada principalmente nos ossos longos do nosso corpo. É por isso que o ponto de escolha para a doação de medula é, em primeiro lugar, a coluna vertebral e depois os ossos longos, como fêmur, rádio, tíbia e por aí vai. Nesse slide aqui, a gente vai conversar um pouco sobre a estrutura dos ossos, principalmente dos ossos longos. Os ossos longos, eles são aqueles em que o comprimento é maior do que a largura. Ele é composto por uma diáfise, que é o meio do osso, que no slide é essa parte que está em amarela. A metáfise, que é a parte entre essa diáfise e as extremidades, que é o que a gente chama de metáfise. E a epífise, que são as extremidades do tecido ósseo. São essas cabeças que a gente vê, a parte mais externa do osso. Entre as epífises e as metáfises, nós temos o que a gente chama de linha de crescimento, ou a linha epifisária. É uma linha que permite o osso longo crescer em comprimento. Isso significa dizer que em uma criança, essa linha ela vai ser bem larga, porque a criança está em processo de crescimento ósseo. Já em um adulto, em um idoso, que cessou o processo de crescimento, essa linha vai se encontrar estreita. Ela pode nos ajudar a determinar padrão de crescimento. O periósteo, ele é uma proteção que envolve o osso, garante inervação, garante irrigação, garante nutrição. É por ele que entra todo o complexo nutritivo e o complexo nervoso para o osso. A cavidade medular é uma parte interna da diáfise e é onde contém a medula, tanto vermelha quanto a medula amarela. Assim como o osso tem o periósteo envolvendo e protegendo, quem protege a cavidade medular é o endósteo. Fazendo uma comparação, quando a gente vê uma galinha, aquela pelezinha branca que a gente vê aderida ao osso é o que a gente chama de periósteo. Quando você é acostumado a comer o tutano do osso da galinha, roer o osso, aquele tutano que você está roendo nada mais é do que a medula. Principalmente a medula amarela, que contém gordura e tem mais sabor. A medula vermelha, ela fica um pouco mais escurecida, que é o que dá aquela cor ao osso. Vamos falar um pouco agora sobre a histologia dos ossos. Como são esses ossos microscopicamente? Vocês estão vendo aqui na parte inferior desse slide partes claras e partes escuras. As partes claras é a parte do osso fibrosa, é a parte do osso chamada de matriz, é a parte do osso que contém fibras, água e sais minerais, é a parte do osso que garante flexibilidade e permite movimento a esse tecido. Já a parte escura, essa parte mais arroxeada, é a parte rica em sais minerais, em cálcio, em fosfatos, é a parte responsável pela calcificação, é a parte em que a matriz, as fibras foram depositando cálcio e gerou
essa parte sólida. É uma parte que garante solidez, é uma parte que garante força e proteção. Então, histologicamente, o osso ele tem duas partes. A parte repleta de fibras e a parte repleta de sais. As fibras garantem flexibilidade e movimentação, e a parte mais escura é a parte dos sais, a parte calcificada, que garante solidez, que garante força, que garante proteção. Nós temos no tecido ósseo 4 tipos de células. O primeiro tipo de célula são as células osteogênicas ou células osteoprogenitoras. São as células que geram todas as demais células. Geram os osteoblastos, osteócitos, osteoclastos. São células tronco, são células imaturas, são células indiferenciadas, são células que vão gerar todos os outros tipos de células ósseas. São células que estão em extensa atividade celular. Os osteoblastos, por sua vez, são as células formadoras de osso. São as células que promovem tanto a parte calcificada, a parte escura, a parte sólida, quanto promove a formação da matriz, a parte clara, a parte que garante flexibilidade. Então, geram as duas partes do nosso tecido ósseo. Os osteócitos são as células relacionadas ao metabolismo ósseo. São células que garantem nutrição, que garantem energia, que garantem eliminação dos metabólitos. Enquanto as osteogênicas ou osteoprogenitoras são células imaturas, as células osteócitas são células maduras, são células mais envelhecidas. E por último, nós temos os osteoclastos, que são as células que destroem, são as células que geram reparo, seja o reparo patológico, o reparo em caso de fratura, seja o reparo, a remodelação fisiológica que acontece todos os dias em nossa casa. Vamos fazer uma analogia. Pensando na construção de um prédio, a primeira coisa que a gente precisa para um prédio crescer é o alicerce, é a base do prédio bem feito. No tecido ósseo, as células osteogênicas ou osteoprogenitoras seriam esse alicerce que vão dar base, o suporte para gerar todos os outros tipos de construção, todos os outros andares. O prédio começou a crescer em altura. Quem aparece? Os osteoblastos, que geram tanto matriz, parte sólida, quanto as fibras. O prédio está crescendo em altura, mas o prédio está escuro, ele precisa de energia. Quem traz energia para o prédio? Os osteócitos, que garantem metabolismo celular. Mas o prédio a construção foi atingida por uma forte chuva, não resistiu. O prédio despencou. Entra em ação os osteoclastos, que estão responsáveis pela reabsorção óssea, pelo reparo, pela destruição celular. Tudo certo? Então vamos seguir. Aqui nesse slide a gente mostra a organização das células de acordo com sua função. Vendo o tecido esquelético, o tecido ósseo de dentro para fora, as primeiras células que ficam mais internas são as células osteogênicas ou osteoprogenitoras, geram todas as outras. Em segundo lugar, vem os osteoblastos, que são as células que geram tecido ósseo. Aí eu venho entre os osteoblastos, osteócitos para dar energia, metabolismo celular. E por último, os osteoclastos para reabsorver quando for necessário. Aqui uma visão de uma lâmina acorada pelo corante hematoxilina e eosina, e mais uma vez mostrando para vocês de dentro para fora a organização. Nós temos ainda histologicamente 2 tipos de ossos. Nós temos o tecido ósseo compacto e o tecido ósseo esponjoso. Esses 2 tecidos eles vão diferenciar principalmente do tamanho deles, do seu peso, da sua localização e da distribuição dos espaços. Como assim, professor? Quando a gente vê essa imagem abaixo do slide, no canto esquerdo, nós percebemos que nós temos um tecido mais esbranquiçado na extremidade, que nós não vemos espaço entre eles. E nós vemos dentro um tecido mais friável, um tecido mais espaçado. Então, claramente, aí nós temos o tecido compacto. E o tecido ósseo esponjoso, que também, quando a gente come uma galinha, fica bem claro. Quando você partir o osso, você vê envolvendo o tecido esponjoso, o tecido compacto. O tecido ósseo compacto, ele é um tecido que visivelmente apresenta poucos espaços. Nós não vemos espaços entre as suas unidades funcionais. Ele é um tecido resistente ao impacto. Ele está sempre na maior da parte das diáfises. Ele garante proteção, suporte e resistência. O tecido ósseo compacto, ele sempre está do lado de fora do tecido ósseo esponjoso, com a finalidade de proteger esse tecido. Ele é um tecido mais resistente, ele é um tecido mais duro, ele é um tecido mais pesado. Ele é um tecido que tem como unidade funcional os osteons, o sistema de Harvard.
Ele é um tecido que é inervado e vascularizado por meio dos canais de Volkmann e dos canais de Harvard, garantindo nutrição. E tem as fibras de Sharp, que é o periósteo desse tipo de tecido. Então, a menor unidade dele é o que vocês veem, essa circunferência no slide. Canais de Sharp, canais de Volkmann e de Harvard, são essas linhas em perpendicular, as fibras de Sharp sendo puxadas. E as trabéculas no canto direito já são o início do tecido ósseo esponjoso. Já o tecido ósseo esponjoso, ele é também chamado de tecido ósseo reticular. Ele é um tecido que visivelmente contém mais espaços, tá? Ele sempre está localizado no interior do osso e ele é sempre protegido pelo tecido ósseo compacto. Ele tem lamelas de forma irregular, são essas lamelas que formam esses buracos. Cada buraco desse é a unidade funcional do tecido ósseo esponjoso, chamado de trabéculas. Dentro dessa trabécula passa a medula óssea vermelha, a medula óssea amarela, garante nutrição, garante inervação. Sempre esse tipo ósseo está localizado em pontos de tensão em área de atrito. Por quê, professora? Porque ele tem capacidade de se remodelar mais fácil. Diferentemente do tecido ósseo compacto, que ele teria capacidade de quebra caso fosse submetido várias vezes ao dia à tensão. Então, ele distribui melhor o atrito. Ele é um tecido mais leve, ele é um tecido que está dentro do osso. Fazendo a comparação novamente, tecido compacto pesado, dentro do osso, unidade funcional, osteon, sistema de Harvard. Garante proteção e resistência. Tecido ósseo esponjoso, leve, é um tecido que está dentro do osso, unidade funcional é a trabécula, está em área de atrito. Agora a gente vai falar um pouquinho, só citar para vocês como se dá a irrigação do tecido ósseo. A irrigação é só para vocês, questão de curiosidade, saber que sempre a artéria anda junto com o nervo. A artéria sempre em vermelho, rica em oxigênio, e a veia sempre rica em gás carbônico. E as artérias e veias do tecido ósseo recebem o nome de acordo com a localização. A única que tem um nome diferente é a artéria nutrícia. Então, ela passa bem no meio da diáfise. Quando ela vai para as extremidades, ela é chamada de distal. Quando ela está no meio da diáfise, ela é chamada de proximal. A artéria periosteal atinge o periósteo. A artéria epifisal vai para as epífises. E as metafisais também atingem. Então, nome de acordo com a localização. A formação óssea ela ocorre em 4 momentos da nossa vida. O primeiro momento durante a formação do embrião, a vida intrauterina, através do processo de ossificação intraembrionosa e endocondral. O segundo durante a infância e a adolescência, é por isso que criança tem o que a gente chama de dor de crescimento, reclama de dor nas juntas, porque o osso está crescendo em comprimento, a linha epifisária está se estreitando. E na adolescência nós temos a ação hormonal. Durante toda a nossa vida a gente passa pelo processo de remodelação óssea, de acordo com as atividades do dia a dia, e em casos de patologia, de perda de continuidade, nós temos o reparo através das fraturas. A fratura ela é uma perda de continuidade óssea e ela tem 4 fases. A primeira fase é a fase reparativa, a fase reativa, a fase em que se rompeu o osso, se rompeu os vasos sanguíneos, o sangue vaza, eu tenho presença de dor e inflamação. A segunda fase é a fase do calo fibrocartilaginoso, é uma fase em que eu tenho deposições de minerais ao redor do sangue que vazou e esse osso e esse vaso começa a se unir novamente. Na terceira fase, formação do calo ósseo, as fibras, elas começam a deposição de sais minerais e aí começa a unir de fato por meio de tecido ósseo o que foi rompido. E por último, na fase de remodelação, eu tenho digestão dos excessos de sais, de fibras, de tecido vascular e eu tenho a reposição da integridade óssea novamente. A fratura, ela tem como sintomas dor, edema, arroxeado. E como é que a gente trata ela? Através de compressas do gelado, que gera vasoconstricção, através de imobilização com gesso, com tiras de TAPS, tá? E repouso absoluto para poder promover a formação do calo de forma mais rápida. Além disso, eu tenho vários tipos de fraturas, que não é o objetivo dessa aula. A osteoporose é uma patologia muito comum que acomete principalmente os idosos. É uma causada por uma reabsorção óssea superior à formação óssea,
ou seja, osteoclastos trabalhando muito mais do que osteoblastos. Com isso, a pessoa vai ter mais espaço entre os ossos, é como se o osso começasse a deixar de ser compacto e virar totalmente esponjoso. Com isso, aumenta o risco de fratura, as vértebras se atrofiam, a pessoa começa a se curvar, é o que chamamos de se curvar para frente, chamar de cifose, diminui a altura e começa a ter dor óssea. E as mulheres têm maior risco de osteoporose. Por quê? Porque elas têm menos osso compacto, porque elas vão gerar uma vida e elas precisam acomodar o feto durante o período da gestação e por causa da presença dos hormônios, principalmente estrogênio e progesterona. E o que para finalizar, o que o exercício físico e o processo de envelhecimento fazem com o nosso corpo? Enquanto o exercício físico, ele é capaz de aumentar a resistência, a elasticidade, a maior volume do sistema esquelético, maior potência e maior equilíbrio, o processo de envelhecimento ele faz o contrário. Ele diminui a resistência, diminui a elasticidade, diminui o volume, diminui a potência e diminui o equilíbrio. Então são coisas totalmente opostas. Então, se você quer qualidade de vida, pratique exercício físico. Para concluir, o osso ele é constituído por um tecido conjuntivo do tipo especializado, ossos, ligamentos, tendões, possui diversas funções, proteção, armazenamento, medula vermelha, medula amarela. O osso longo ele tem estrutura própria, diáfise, epífise, metáfise, cartilagem, periósteo, endósteo, medula, e é constituído por diversas células osteogênicas, osteócitos, osteoprogenitoras e osteoclastos. E eu tenho o osso compacto e o osso esponjoso. Essas são as nossas referências. Muito obrigada.